Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro de Êxodo. Então a gente lembra que no capítulo 1, né? Deixa eu só colocar aqui que saiu. Só um instante, gente. Então no capítulo 1 a gente lembra, né, que veio então o pessoal, os filhos de Israel, né, a descendência de Israel começou a se multiplicar grandemente, né? Então, nasceu um novo faraó, né? Surgiu um novo faraó, e esse faraó que surgiu não conhecia José, não conhecia o que José fez pelo Egito, então ele não tinha amor pelos hebreus, né? Então surgiu esse novo faraó que não tinha amor nenhum pelos hebreus, e ele viu os hebreus se multiplicando ali grandiosamente, né? E começou a temer pelos hebreus ali, por eles estarem mais fortes ali, né, do que o pessoal do Egito, e temendo ali que eles viessem a tomar o Egito, então ele começou a tentar diminuir, né, os hebreus, para que eles parassem de se multiplicar. Eles se multiplicavam muito ali, né, tinha muita multiplicação dos hebreus, né. Então agora, nesse capítulo, a gente vai ver como foi que Moisés conseguiu sobreviver, porque no final do capítulo anterior a gente lembra que havia uma lei que todo filho homem nascido era para ser jogado no rio Nilo. E era para ser morto ali, jogado no rio Nilo. Então a gente vai ver agora, vai descobrir agora como foi que ele sobreviveu. Como foi que Moisés sobreviveu se havia essa lei, né? Porque essa lei significa o quê? Significa que mesmo que a mãe não quisesse jogar o filho, mesmo que a família não quisesse jogar o seu filho no Rio Nilo, o vizinho vinha e jogava. Então qualquer pessoa jogaria, porque como era lei, podia sobrar para qualquer um que soubesse e não tivesse avisado ali o rei, não tivesse passado essa circunstância adiante, né? Então como foi que Moisés sobreviveu a isso, né? Então a gente vai ver hoje como foi que Moisés sobreviveu, o que Joquebed fez, né? Não só a parte do cesto, a gente vai ver que tem algo mais, não foi só o cesto, mas algo mais que Joquebed fez, né? Antes de nós entrarmos no capítulo 2 do livro de Êxodo, a gente vai ver que o Estevão, né, o apóstolo Estevão, como a gente viu na aula de segunda-feira, no primeiro capítulo do livro de Êxodo, ele havia falado sobre Moisés, e agora ele também fala sobre esse trecho do capítulo 2, ele dá um spoiler aqui, então a gente vai ler também o que Estevão fala, o que o apóstolo Estevão fala. Quem puder me acompanhar, no livro de Atos, no capítulo 7, Estevão fala sobre o capítulo 2 do livro de Êxodo. E diz assim, no capítulo 7, do versículo 20 ao 29, diz o seguinte: por esse tempo, né, esse tempo em que nasciam as crianças e elas eram lançadas ao rio Nilo para serem mortas no rio, né, por esse tempo Moisés nasceu, Estevão fala, né. E Moisés era formoso aos olhos de Deus, né? Então ele não era formoso de beleza, apenas beleza por fora. Ele era um coração bom, né? Deus sonda o coração da gente, né? É claro que ele nos dá o livre-arbítrio para que nós escolhamos qual lado nós vamos seguir. Mas Deus sonda o nosso coração de tal forma que ele sabe qual é a propensão do nosso coração. Então ele sabe se o nosso coração é propenso a fazer o bem, propenso a fazer o mal. Deus conhece o nosso coração. E Moisés, né, desde pequeno ali, né, ele tinha um coração bom, né? Por isso que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Então Deus, antes de nos moldar, antes de nos fazer, ele já sabia quem realmente nós éramos. Então o nosso coração já é propenso a alguma coisa. E Moisés, ele era formoso por dentro, né? Então Deus viu ali que aquela criança era uma criança de caráter, né? Era uma formosura interna, não era uma formosura externa, não era uma beleza externa, mas sim uma beleza interna, né? E aqui diz, né, por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Então, por 3 meses ele conseguiu ficar ali com a mãe dele, né, com a família dele. Por 3 meses ele conseguiu. Isso considerando esse período em que as crianças eram lançadas no rio Nilo, né. Então, Moisés ainda conseguiu ficar 3 meses. As crianças nasciam e já eram lançadas no rio Nilo. Então, ele ter ficado 3 meses na casa da mãe dele era algo extraordinário. Por isso que aqui é falado 3 meses, pra gente parece pouco, né. Mas 3 meses, considerando o que estava acontecendo naquele local, era muito, porque as crianças nasciam e eram lançadas no rio Nilo, assim que elas nasciam, né? Via ali que era menino, já era lançado ali no rio Nilo. Então 3 meses era muito para uma criança que tinha nascido e já era visto ali que ele era um menino, então era muito tempo. Aí aqui diz, né, que ele foi mantido 3 meses, no capítulo 7, versículo 20 a 29 do livro de Atos, né, Estevão fala sobre isso e diz: quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho, né? Então aqui ele já dá um spoiler, né, fala aqui pra gente
que a filha de Faraó cria Moisés como o próprio filho dela. Aí aqui diz, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então Moisés, a gente vai ver no capítulo 3 a mudança que há em Moisés. Moisés, ele era poderoso em palavras e obras. Então ele foi criado ali como um nobre egípcio. Então ele tinha muito conhecimento científico, muito conhecimento de palavras, né? Ele sabia fazer muita coisa, ele era muito estudado, né? Isso que tá falando aqui Estevão. Só que a gente vai ver que vai passar um período, ele vai ter que fugir do Egito, ele vai ficar 40 anos em Midian. E nesses 40 anos que ele fica em Midian, ele muda totalmente. Ele perde aquele Moisés que ele era antes e vira um novo Moisés. Tanto que quando Deus vier falar com ele, a gente vai ver que é um novo Moisés, um Moisés diferente. Não é esse Moisés que estava no Egito. Deus muda ele, ele se torna um homem humilde, né? Que reconhece a sua incapacidade, né? Enquanto ele vivia ali no Egito, ele não era assim, então ele reconhecia em si uma capacidade, né? Então ele é levado a Midian, fica 40 anos ali em Midian, e a humildade dele é trabalhada ali em Midian. A gente vê que volta, depois Moisés volta para o Egito, um Moisés humilde, né? Então aqui diz, né, continuando no livro de Atos, no capítulo 7, do versículo 20 ao 29, continua Estevão falando. E Moisés, né, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, ele era filho da princesa, né, ele era filho ali da princesa do Egito, né, então ele era ali uma descendência nobre e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, aqui ele dá uma informação importante pra gente, porque no capítulo 2 do livro de Êxodo não vai dar essa informação, mas Estevão dá essa informação importante pra gente, porque aqui ele diz que quando Moisés tinha 40 anos, Moisés decidiu ir lá ver os irmãos dele hebreus, né, ver o trabalho dos irmãos dele, o trabalho penoso dos irmãos dele, e é quando ele vai e mata um egípcio. Então aqui Estevão dá uma informação muito importante pra gente, que no capítulo 2 do livro de Êxodo não tem essa informação. Então a gente não recebe essa informação no capítulo 2 do livro de Êxodo, mas Estevão lá no livro de Atos dá essa informação importantíssima. Então aqui a gente consegue saber com que idade Moisés saiu do Egito. Então Moisés vai sair do Egito com 40 anos. Com 40 anos ele sai do Egito e ele vai voltar ao Egito com 80, a gente vai ver, né? Então tem essa informação super importante que Estevão nos dá. E no capítulo 2 do livro de Êxodo não tem. Então a gente faz essa complementação entre os livros e a gente consegue chegar a essas informações. Então aqui, né, Estevão continua falando. Quando Moisés completou 40 anos, né, ele foi visitar os irmãos dele, os hebreus, né? Vendo um homem, né, quando Moisés viu um homem tratando injustamente um hebreu, ele tomou a defesa do hebreu e matou o egípcio, né? O que estava oprimindo ali o hebreu, ele foi e matou. Aí aqui diz, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. A gente vê aqui, né, um Moisés diferente. A gente vai ver no capítulo 3 que essa parte também é muito importante. Quando Moisés mata o egípcio, aqui Estevão fala, Moisés matou o egípcio por quê? Porque Moisés entendia, achava que os hebreus iam entender que ele era o salvador deles. Então Moisés falou, não, eu vou matar o egípcio porque o povo hebreu vai ficar a meu favor. Eles vão entender que eu fui levantado para ser o salvador deles desse tempo, né? Então a gente vê a autoconfiança de Moisés. Moisés era super autoconfiante. Moisés ali se dizia o salvador do povo hebreu. Quando Deus for chamar Moisés no capítulo 3, a gente vai ver que Moisés vai falar para Deus. Ai, Deus, chama qualquer um, menos eu. Ah, não, chama qualquer um, mas me deixa aqui quieto. Eu sou quem para ir salvar os hebreus? Eu não sou ninguém para salvar o povo hebreu. Então a gente vê a diferença do Moisés, né? A gente vê um Moisés com 40 anos, filho da princesa ali no Egito, né? Que ele tinha certeza que ele era o salvador daquele povo, né? Mas por quê? Por conta de tudo que ele conhecia, de tudo que estava nele, por conta da capacidade dele. Então ele achava que ele era o livrador, ele ia ser levantado como salvador dos hebreus pela capacidade dele. Ele julgava isso, né, com 40 anos ali no Egito. Então ele mata esse egípcio contando que os hebreus vão entender isso também, que ele foi levantado porque ele era
puramente capacitado. Então, o que que Deus vai fazer? Deus vai tirar ele e vai mandar ele para incapacidade. Ele vai ficar 40 anos sendo pastor em Midian, né? E nesses 40 anos sendo pastor em Midian, ele vai descer uma humildade extrema, que quando Deus vier chamar ele vai estar tão humilde, mas tão humilde que ele vai falar, Deus, quem sou eu para livrar esse povo das mãos do faraó? Eu não sou ninguém. Manda qualquer um, mas não me manda não. Manda quem o Senhor tem que mandar, porque eu é que não sou. Né? Porque eu não sou ninguém. Então a gente vê que Moisés vai ter uma mudança aí, uma diferença, né? Vai ter um contraste aí na autoestima de Moisés, né? Moisés parece que aqui com 40 anos, filho da princesa, né? Ele tinha certeza que ele foi levantado para ser o Salvador, né? Pelas capacidades. E Deus depois mostra para ele que não é pela capacidade, não é pelo que ele estudou, não é pelo que as capacidades que ele tem, não é porque pelo que foi dado nas mãos dele por conta do que ele investiu em si mesmo, mas sim pelo que Deus capacita, né? Então a gente vai ver como Deus vai trabalhar em Moisés dessa forma, né? Então aqui Estevão deixa muito clara essa informação pra gente, que é muito importante pra gente considerar também a história de Moisés. Então aqui Estevão fala, ora, Moisés, né, matou esse egípcio porque Moisés julgava que os seus irmãos, os hebreus, iam entender que Deus tinha levantado ele para ser o salvador dos hebreus e livrar eles ali daquela opressão, né? Porém, eles não compreendiam assim, né? Os hebreus não entendiam dessa forma. Aí continua aqui Estevão falando. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros, né? Então, ele matou esse egípcio contando que ele ia ter apoio do povo hebreu, porque o povo hebreu ia entender que ele era o salvador ali daquela nação. Mas aí no dia seguinte ele foi chamar a atenção do próprio irmão. Ele brigou com um porque estava ofendendo o hebreu, depois os hebreus começaram a se atacar entre si mesmo, né? Começaram a brigar entre eles mesmos. Então Moisés foi chamar a atenção do que estava errado. Moisés foi falar, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, vocês estão brigando por quê? E foi chamar a atenção do que estava errado. Porém, ele não gostou, o que estava errado não gostou. E a gente vê aqui que Estevão fala, né? Mas o que agredia, né? O que estava errado, disse para Moisés, quem foi que te colocou como autoridade e juiz sobre nós? Né? Você pensa que é quem diante de nós, né? Quem foi que te colocou para ser nosso juiz? Quem foi que colocou você para falar alguma coisa, a gente tem que obedecer? Tanto que a gente vai ver quando Deus for chamar Moisés, né? Estevão fala assim, não, Deus levantou depois, né? 40 anos depois que ele esteve ali em Midian, que ele entrou na humildade ali, né? Deus levanta ele para ele voltar lá para esse mesmo povo que falou, quem foi que te levantou como juiz, né? E autoridade sobre nós, né? Então, aí Estevão fala, agora você vai dizer, foi Jeová, né? A gente vai ver que no capítulo 3 Deus fala o nome dele, né? E traduzindo, tem duas traduções, Javé, né? Yavé e Jeová. Então, alguns aceitam Javé e outros Jeová, mas é a mesma coisa, né? Eles tentam traduzir o nome que há em hebraico, né? Então aqui Deus vai falar isso, agora você vai falar que foi esse, né? Foi Deus que te levantou como autoridade, como juiz desse povo, né? Então a gente vai ver isso no capítulo 3, mas é bem legal estudar em conjunto, né? O livro de Atos, capítulo 7, que é a fala de Estevão, junto com o livro de Êxodo, traz informações que o livro de Êxodo não tem. Então é importante para a gente entender um pouquinho essa passagem de Moisés, né? E saber sobre essa idade de Moisés tudo. Então aqui Estevão continua falando. Mas o que agredia, né, o irmão, né, o que estava errado ali e agredindo o próprio irmão, o próprio hebreu, o hebreu batendo em hebreu, né, ele fala para Moisés, quem foi que colocou você sobre nós, né, como uma autoridade, como juiz sobre nós? Quem foi, né? E Moisés não tinha quem falar. Então, aí depois de 40 anos em Midian, Moisés vai voltar e falar, quem me colocou como juiz sobre vocês e autoridade foi Deus, né? Então vai reclamar com Deus, né? Então a gente vê que volta outra coisa depois no capítulo 3. É bem legal, quando Deus levanta Moisés. Aí depois Estevão finaliza aqui, né, esse trechinho que é relacionado ao capítulo 2. Eu vou ler somente a parte do livro de Atos que é relacionada ao capítulo 2 do livro de Êxodo. Aí diz assim Estevão, né, finalizando o capítulo 7, capítulo 7 não, versículo 29, né? Estevão fala assim no capítulo 7, acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio, né? Então, o hebreu vai e fala pro Moisés, você vai me matar também como você fez com o egípcio, né?
E aqui, aí Moisés fala, eu achei que eles iam ficar a meu favor, porque eu matei um egípcio para ajudar eles, eles estão contra mim, né? Estão me dedurando. Aí nisso, diz aqui Estevão, né? A estas palavras Moisés fugiu, né? Então, diante dessas palavras, Moisés achou melhor o quê? Fugir. Porque Moisés pensou o quê? Não, agora todo mundo já sabe que eu matei um egípcio, né? Eu sou um nobre egípcio, filho da princesa do reino, e eu matei um egípcio. Então, agora eles perceberam que eu não sou um egípcio. Eles me criaram para eu ser um egípcio, mas eles entenderam claramente que eu não sou um egípcio, que entre o hebreu e o egípcio, eu fico com o hebreu, que é o meu povo, né? Então, ele falou, então eu vou fugir, porque vão me matar. Então, aí depois disso, Moisés decide fugir para Midian, né? Então, aqui a gente fez um spoiler de tudo que a gente vai aprender hoje, que é o capítulo 2 do livro de Êxodo. Mas é interessante por conta da idade, para a gente ter um conhecimento da idade de Moisés quando tudo isso acontece. Então agora a gente sabe que Moisés vai sair do Egito fugido com 40 anos. Então Estevão deu essa informação pra gente, porque no capítulo 2 do livro de Êxodo não tem essa informação. Então agora no versículo 1 do capítulo 2 do livro de Êxodo, vai falar sobre Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Em meio a esse tempo de crianças que nasciam e eram jogadas no Nilo, nasceu Moisés. E como foi que Moisés conseguiu nascer e ficar 3 meses na casa da mãe dele? Gente, é muito claro. Ninguém sabia que Joquebede estava grávida. Joquebede não escondeu Moisés só 3 meses. Joquebede escondeu a gravidez que ela teve de Moisés. Joquebede escondeu os 9 meses da barriga dela. Ela escondia que ela estava grávida. Porque paremos e pensemos. Se soubessem que a Joquebede estava grávida, quando ela teve o filho, iriam lá ver se era menino ou era menina. Ninguém foi lá ver. Então, por isso ela conseguiu esconder o menino 3 meses, sem que ninguém percebesse que ela teve um filho. Porque ninguém sabia que ela tinha estado grávida. Então, a Joquebede, ela não ficou só 3 meses com Moisés escondido na casa dela. Ela ficou os 9 meses de gravidez, mais os 3 meses que ele saiu da barriga dela. Então imagina, essa mulher escondia ali Moisés, né? Moisés levantava um grito de choro ali, levantava um grito ali e ela tentava abafar o grito do filho dela, né? Tentava gritar ali, chorar junto, fazer algum barulho para que ninguém ouvisse o choro daquela criança e jogasse aquela criança no Rio Nilo. Então, a Joquebede, né, não é que ela teve o filho, ela passou 9 meses, todo mundo sabia que ela estava grávida, a vizinhança inteira sabia que ela estava grávida, e ela teve o filho, escondeu o filho dentro de casa 3 meses. Não, porque saberiam que ela teve um filho. Iam falar, cadê teu filho, Joquebede? Você jogou no mar? Eu não vi, eu tô ouvindo barulho. Então, as pessoas iam desconfiar. Então, o que o Joquebede fez? Joquebede escondeu a gravidez dela. Então, ninguém sabia que aquela mulher tinha estado grávida. Então, ela escondeu a gravidez, teve o filho, escondeu o filho. Então, ninguém sabia que ali tinha nascido uma criança. Por isso que ela conseguiu esconder 3 meses. Senão, teriam reclamado essa criança para ela. E como a gente tinha falado no capítulo anterior, a situação era tão séria, era tão grave, que se os pais, os familiares não quisessem jogar os filhos no Nilo, a vizinhança saía e jogava a criança, pegava à força a criança da mão dos pais e jogava no Rio Nilo, porque era lei. Se eles não obedecessem à lei, eles seriam punidos, porque eles estavam ali coniventes com a situação que eles estavam vendo que estava acontecendo. Então, Joquebede escondeu a gravidez dela. Ninguém sabia que essa mulher estava grávida. Aí, no versículo 1 diz, do capítulo 2 do livro de Êxodo: Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi, né? Então, os pais de Moisés são da tribo de Levi. A gente lembra que Levi é um dos filhos de Israel, né? De Jacó. E Arão se casou com sua tia Joquebede e eles tiveram Moisés, tiveram essa criança, né? Não tinha nome ainda a criança. Quem vai dar o nome de Moisés para Moisés vai ser a princesa que vai adotar ele, né? E os dois são da tribo de Levi e eles se casam e tem um filho. Na verdade, a gente vai ver que Moisés é o filho mais novo, né? Eles já tinham Miriam é a mais velha, a gente vai ver. Depois de Miriam tinha Arão, né? E por último é Moisés. Moisés é o caçulinha. Então eles têm o Moisés ali. Aí no versículo 2 diz, né? E a mulher, né, Joquebede, né, a mãe de Moisés, teve o filho, né? Ela ganhou o filho. E vendo ela que ele era formoso, né, escondeu-o por 3 meses. Quando fala formoso aqui, não é beleza assim, toda criança é formosa, né? Quando a gente olha pro filho, todo filho é formoso. Mas tá querendo dizer num aspecto de que ela teve um amor tão grande por aquele bebê,
que ela não quis se desfazer. Ela falou, não, eu não vou jogar no Nilo, eu não vou deixar. Então ela não queria se desaprender daquilo, desapegar daquilo. Então ela falou, não, é meu filho, é meu filho. Então foi uma ligação muito forte, ela não queria jogar aquela criança no Rio Nilo, né? Então ele era formoso de tal forma que ela ouvia o chorinho e amava o choro, ela olhava para ele e era um coração tão bom. Ela falou, não, isso me faz tão bem, ele me faz tão bem. Era formosura de te fazer bem, né? Formoso no aspecto de fazer bem a ela. Aí aqui diz que ela conseguiu esconder ele por 3 meses, né? Então aqui a gente vê, né? Na verdade não foram só 3 meses, ela escondeu a gravidez, os 9 meses que ela esteve com Moisés na barriga dela, ninguém sabia. Porque senão os vizinhos iam ter ficado vigiando ela. Para quando ela tivesse o bebê, eles iam lá fuçar para ver se é menino ou é menina, né? Para que eles não levassem uma prensa do rei, né? Porque todo mundo levava uma prensa. Quando um errava, todo mundo levava junto. Então, para eles não serem punidos de tabela, eles iam lá e ficavam olhando. E se tivesse um menino, eles levavam. A família não queria matar, então eles matavam para que o faraó não se irritasse e viesse castigar todo mundo. Então, eles iam e levavam o menino lá para o Rio Nilo para matar a criança. Então ninguém sabia que a Joquebede estava grávida. Então ela escondeu toda a gravidez dela, ela não deixou que ninguém soubesse que ela estava grávida. Então ela conseguiu ter a criança e depois de ter a criança ela ainda conseguiu esconder 3 meses aquela criança dentro de casa, né? Tentando abafar o choro daquela criança de alguma forma para que os vizinhos não ouvissem. E ela conseguiu ficar 3 meses com ele ali. Aí quando ela viu que já não dava mais para esconder, que os vizinhos iam perceber que havia uma criança ali, que tinha nascido uma criança ali, aí ela teve que dar um jeito, porque não dava mais. Ela falou, não, a gente consegue perceber aqui como que era a gravidade da situação dos vizinhos. Porque aqui ela teve certeza, não, agora já deu 3 meses, vão perceber. Se meus vizinhos perceberem que tem uma criança aqui, eles vão matar meu filho. Então era assim que acontecia. Os vizinhos percebiam que tinha um filho ali, um homem, eles iam lá e matavam. Eles iam lá, os pais não queriam jogar fora, não queriam ir lá, jogar fora é um absurdo, né? Mas não queriam ir lá e matar a criança, jogar a criança no Rio Nilo, né? Então, o que eles faziam? Os vizinhos iam lá e pegavam a criança dos pais, né? E jogavam lá no Rio Nilo. Então, ela vendo que já não ia dar mais para esconder o filho dela, que iam acabar entrando na casa dela, pegando aquela criança e jogando no Rio Nilo, e ele não ia ter chance de vida, então ela arquitetou, né, algo para salvar a vida dele. Então no versículo 3 diz o que ela faz, né? No versículo 3 diz, quando não conseguiu mais esconder a criança, né, ele com 3 meses não tinha mais jeito, os vizinhos iam descobrir que tinha uma criança ali na casa dela, então ela foi e pega um cesto feito de juncos de papiro, né? Então ela pega um cesto feito com juncos, é uma planta, junco é uma planta, né, que se fazia até barcos no Egito com essa planta. Então era uma planta resistente que boiava na água, né? Então ela fez um cesto com essa planta. Aí aqui diz, e o revestiu com betume, né? O betume, ela não fez para que boiasse, porque ao que parece, só o junco já boiava, né? Porque ela é uma planta que boia, ela é uma planta que cresce na umidade, né? E ela cresce ali na água mesmo. Então, o próprio junco, né? Já tá ali boiando na água. Então, ela fez o junco para que a criança boiasse na água e não afundasse, não morresse. E o betume, né? A gente lembra que betume é piche, né? É asfalto. Então, ela passou betume em todo o barco, ela colocou ali, preencheu, né, é como se tivesse pintado, né, ela pega ali a argamassa, né, por exemplo, a argamassa e põe em todo o barco, né, ela põe em todo o barquinho que ela fez ali, ela colocou esse betume. A gente vai ver que esse betume ela colocou, na verdade, para abafar o som, porque a gente vai ver que não se ouviu o choro dele. Ele estava chorando dentro desse cesto que ela criou, mas não se ouviu o choro. Então ela fez de forma realmente que ela fechasse o cestinho, colocasse lá e ninguém ouvisse o choro. Porque se ouvissem o choro ali, iam identificar que havia um bebê ali, iam matar. Então, o que ela fez? Ela fez de forma que não percebesse que ali dentro havia uma criança realmente, para que ele tivesse uma chance de vida. De alguma forma, ele tivesse uma chance de sobreviver, né? Então, ela passa betume em volta do cesto, né? Para abafar o som. Então, ela preenche o cesto ali, porque o cesto só com papiro ficaria com buraquinhos ali, vãos, né? Entre o junco ali, entre as plantas que ela ia colocando, ia ter vãos, né? Então, ela começa como se fosse pintar o cesto todo com betume. Ela começa a
passar por cima de todo o junco betume, para revestir o cesto, para abafar o som, para que ninguém ouvisse o chorinho dele. Porque a gente vai ver que ele estava chorando dentro do cesto, mas a princesa não ouviu o choro. Só se ouve o choro de Moisés quando abre o cesto. Com o cesto fechado não se ouviu o choro. Então o betume foi colocado para que o choro realmente fosse abafado e ninguém ouvisse o choro e ele tivesse uma chance de sobrevivência, ele não viesse a ser morto, né? Então aqui continua no versículo 3. Então a mãe, né, Joquebede, acomoda o bebê no cesto, ela foi e acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, né? Aqui não são os juncos que ela criou o cesto, né? Aqui são os juncos do rio. Ela foi lá no rio Nilo, né? O que são juncos? A gente lembra que juncos são plantas que boiam no rio e crescem realmente no rio. Então, elas não são plantas que afundam, elas ficam boiando realmente no rio, né? Ali em pé, e são plantas resistentes, né? Barcos são feitos com essas plantas, então são plantas resistentes. Por isso que ela fez o cesto dessa planta, uma planta resistente. E ela coloca o cesto não no mar, ela não coloca no rio para o cesto ir indo embora pela correnteza. Não, ela não faz isso. Porque se ela tivesse feito o cesto e colocado o cesto no rio, o rio ia levando o cesto pela correnteza e o bebê ia embora. Ela não fez isso. Ela colocou o cesto, aqui fala claramente, em cima dos juncos, né? E o que são juncos? São essas plantas. Então, ela pegou o cesto que ela fez e colocou em cima dessa planta. Então, o cesto não ficou andando pelo rio, porque senão a correnteza ia levar o cesto embora, ia levar o filho dela embora e ali ia acabar matando o filho dela. Então, para dar uma chance de vida ao filho dela, ela criou esse cesto e colocou o cesto em cima das plantas, né? Como se fosse em cima de uma moita, né? Dá um exemplo assim. É como se fosse uma Vitória Régia, né? Que fica boiando em cima da água. Ela vai e põe o cesto em cima, né? Mas não sei se Vitória Régia aguentaria, mas essa planta aguenta, esse junco aguenta, né? Porque ele fica boiando e é bem resistente. Então, ele fica boiando ali no mar e fica bem resistente. Ela pegou o cesto que ela fez e colocou em cima dessa moita de junco, desse monte de junco que estava boiando ali. Então, ele não ficou andando nas águas, o cesto não ficou andando, boiando pelas águas, andando pela correnteza, senão o cesto ia se embora, né? Não foi isso. Ela fez o cesto e colocou o cesto em cima do junco, ela colocou o cesto em cima da moita, realmente, e tampou para que ninguém ouvisse que ali havia um bebê, né? E esperou a salvação de Deus, né? Esperou Deus agir de alguma forma ali. Aí aqui diz, né, isso ela fez à margem do rio Nilo, né, então ela não colocou muito ao longe, ela colocou ali na beirinha mesmo do rio Nilo, né, o cesto ali, no meio em cima, né, da moita de junco ali, né, em cima daquelas plantas de junco que estavam boiando. Aí no versículo 4 diz, né, que ela foi e fez isso e deixou a irmã lá cuidando daquele cesto, né, a gente lembra que eu havia falado no começo do livro que ele é o caçula, né, Moisés, né, é o caçulinha, e o do meio é o Arão, e a mais velha é Miriam. Miriam é a irmã mais velha. Então, quem fica olhando o cesto aqui para ver o que vai acontecer com o cesto é a Miriam. Por que a gente sabe que a Miriam é mais velha? Porque ela é que fica olhando o cesto. Não era costume, né, se deixar a menina assim nessa função. Se Arão fosse mais velho que Miriam, se tivesse uma idade razoável para ficar ali sozinho olhando o cesto e saber falar com a princesa ali, saber se movimentar, ele teria ficado. Não teria por que a Miriam ficar, teria ficado o Arão ali para proteger, para ficar observando, né? Até porque ele correria mais rápido, até por tudo assim, né? Então a Miriam ficou, então ela era mais velha do que Arão. E ela vai, né? E quando a mãe deixou o cesto lá, né, do bebezinho em cima daquelas plantas, né, seguro, ela fica ao longe ali, né, olhando para ver o que ia acontecer com aquele cesto, né? Então a gente vê o tamanho da fé, né, deles, né, de Miriam, de Joquebede, né? Então ela colocou o cesto lá, mas ficou ali esperando o agir de Deus. Ela ficou esperando algo acontecer para salvar aquela criança realmente, né? Então a Miriam ficou ao longe olhando aquele cesto para ver o que ia acontecer com o cesto. Aí no versículo 5 fala o que vai acontecer com o cesto, né? No versículo 5 diz que a filha do faraó, que estava nessa época, que era o faraó doido, que mandou matar todas as crianças, né? Então ela
a mãe, né, a mãe adotiva de Moisés, era filha desse faraó doido que deu essa ordem de matar todas as crianças jogando no rio Nilo. Então ela era filha dele, né? Então aqui fala que a filha desse faraó doido que havia mandado matar todas as crianças dos hebreus, todos os meninos dos hebreus, lançando eles no rio Nilo, né? A filha dele foi lá no rio para se banhar, né? Para tomar banho lá no rio. E ela foi com as servas dela, né? As donzelas dela foram com ela lá. E ela viu o cesto lá que a Joquebede tinha colocado. Ela viu o cesto assim, né? E ela ficou curiosa para ver o que havia naquele cesto e mandou uma das donzelas que estava com ela, uma das servas dela, ir lá buscar o cesto. Então a gente vê que não dava para saber que havia uma criança ali, não se escutava o choro. A gente vai observar no versículo 6 que ela vai abrir o cesto e vai ouvir o choro. Então o choro foi abafado ali realmente pelo betume, né? Então ela passou de forma que realmente não ficasse se ouvindo o choro. Aí no versículo 6 diz, né? Quando ela abriu o cesto para ver o que era, a filha do faraó doido, né? Então ela viu ali uma criança. Aí ela viu que era um menino e ele chorava. Então a gente vê que até ela abrir o cesto, ela não observava que ali dentro havia uma criança e nem ouviu o choro. Quando ela abre, aí ela viu que ali tinha uma criança chorando, né? Então o cesto abafou o choro ali da criança. Aí diz então que ela teve compaixão dessa criança, né? E ela disse: esse é um menino dos hebreus, este é um filho dos hebreus, né? Aí no versículo 7 diz: então, né? A Miriam, a irmã de Moisés, que estava olhando lá ao longe para ver o que ia acontecer com aquele cesto, né, com o irmão dela, ela foi e chegou. Ela viu que a princesa encontrou o cesto, então ela foi lá falar com a princesa. Aí ela foi e falou, ela fingiu que não conhecia aquela criança, né? Ela não chegou falando que era irmão dela. Então ela fingiu que não conhecia. Aí ela chega lá falando, pra princesa, né? Se a princesa quer que ela chame, né, uma ama de leite para dar leite para essa criança, né? Porque como a criança precisa de leite, né? A criança tem 3 meses ali, precisa de leite. E a princesa não tem leite, então a Miriam fala, você quer que eu arrume uma das mulheres hebreias que tenha tido filho recentemente e que ainda tenha leite para que ela amamente o seu filho, né? Então, é lógico que a Miriam tá pensando na mãe dela, né? Então, ela tá pensando em devolver o filho para a mãe dela, para que a mãe alimente o seu próprio filho, né? Então, aqui no versículo 8, a filha de Faraó, né? Desse Faraó louco, aí a mãe adotiva de Moisés, né, fala, sim, eu quero, né, vai sim que eu quero. Aí nisso Miriam saiu, né, e chamou a verdadeira mãe da criança, chamou Joquebede, né. Só que é claro que ela não falou que era a verdadeira mãe da criança, ela veio com uma ama de leite, né. Então ela foi chamada ali pra princesa, né, dar o filho dela para ela criar. Porém agora, né, Joquebede ia criar o filho, né, com a proteção do Estado, né? Não ia ter ninguém na casa dela que ouvisse aquele choro e ia querer tomar a criança dela e jogar no Nilo, porque agora ela estava cuidando da filha do faraó, né? Então ninguém ia entrar na casa dela para matar o filho dela. Então no versículo 9 diz, né? Então a filha do faraó, né, vai e fala para a mãe daquela criança, né? A mãe da criança chegou, né? Foi até a filha do faraó e a filha do faraó fala para a mãe daquela criança que ela pegou, falou, ó, cria ele para mim, né? Amamenta ele para mim, né? E eu vou te pagar um salário para você amamentar ele. Então ela criou o filho dela e ainda recebeu um salário ali, né, para manter ela, o filho dela, a família dela, né? Então a princesa ainda pagava para ela amamentar o próprio filho, né? Aí aqui a princesa fala, aí eu te pagarei um salário, né? Então a mulher tomou o menino e criou, né? Então a Joquebede pôde criar o próprio filho, né? Ela criou o próprio filho e ainda ganhando dinheiro da princesa. Aí no versículo 10 diz, sendo o menino já grande, né? Ela trouxe a filha de Faraó. Então aqui ela só amamentou, né? Porque a gente vai ver que do versículo 10 para o versículo 11 há uma distância muito grande de tempo. Porque no versículo 11 Moisés já tem 40 anos. Então no versículo 11 já acontece aquele fato que vai levar Moisés a ter que sair do Egito. Então no versículo 11 Moisés já vai ter 40 anos. E no versículo 10 diz que a Joquebede criou o menino até que ele fosse grande e entregou a princesa. Mas Joquebede não criou ele até os 40 anos, não é isso que quer dizer, né? É que não tem muita história para se contar do período da entrega de Moisés até esse ato que ele vai fazer. Então,
há um pulo extraordinário na história. Mas Joquebede, é claro, só criou Moisés durante o tempo da amamentação. Ela não ficou criando Moisés por muito tempo. A filha de Faraó pegou Moisés como filho dela. Então ele ficou sendo filho dela. Então ela realmente só deixou Joquebede cuidar de Moisés durante o período da amamentação. Acabou a amamentação, ela foi e pegou de volta Moisés. E a gente viu, né, quando estudou Gênesis, quando a gente falou sobre Isaac, que o período normalmente de amamentação ali, né, nos orientais ali, no Oriente Médio, né, no Oriente, era até 2, 3 anos, né? Então Joquebede deve ter criado o filho dela até uns 2, 3 anos, né? Criou ali Moisés até 2, 3 anos, depois foi e entregou para a filha do faraó, né? É melhor entregar para a filha do faraó e ver seu filho ser criado como um príncipe do que jogar no Rio Nilo, né? Então ela foi e entregou o filho dela ali para a filha de faraó. Provavelmente ele tinha uns 3 anos de idade. Ela deve ter amamentado até onde ela pôde, né? Então ela foi e entregou o filho ali para princesa, né? Então, aqui diz no versículo 10, sendo o menino já grande, ela foi e entregou o filho dela, né, para a filha de Faraó. E ela passou a cuidar dele como filho, né? Então, a filha do Faraó, a princesa, começou a cuidar de Moisés como se fosse filho dela mesmo, né? Ela foi uma mãe adotiva ali para Moisés. Então, aqui diz, e esta, né, a princesa, deu à criança o nome de Moisés, que significa porque das águas o tirei, né? Então, o nome Moisés significa tirado mesmo, que foi tirado, né? O termo mesmo é tirado, retirado, né? Então, ela fala porque eu tirei ele das águas. Então, o nome dele é Moisés. Então, ele foi chamado Moisés, né? Agora, no versículo 11, a gente vai ver que ele já tem 40 anos, né? Então, há essa confusão. Joquebede não ficou criando ele até os 40 anos, não. Ele foi educado, ele tinha que estudar, né? Ele é filho da princesa, né? Filho da filha do faraó. Então, ele tinha que estudar, ele tinha que ser preparado, ele tinha que passar por um monte de processo ali. Então, ele não ia ficar até os 40 anos na casa de Joquebede. Não, não é isso. É que do versículo 11 já pula para os 40 anos de Moisés. Porque não há nada de interessante para se relatar dos 3 anos até os 40, né? É a partir dos 40 anos que começa a acontecer ali na vida de Moisés. Então, no versículo 11, a gente vai ver que agora Moisés já tem 40 anos de idade, que é quando acontece aquilo que a gente leu no livro de Atos, né? Que Estevão fala, que quando Moisés, né, no livro de Atos, no capítulo 7, a gente leu que Estevão fala, quando Moisés tinha 40 anos de idade, Moisés decidiu ir lá ver os hebreus, ver como que era a vida dos hebreus, né? Como que os hebreus trabalhavam, quão penosa era a vida do hebreu e quão penoso era o trabalho do hebreu. Então ele decidiu ir ver com 40 anos. Então até os 40 anos ele ficou se aperfeiçoando, ele ficou estudando, ficou se aperfeiçoando, ele era guerreiro, ele fazia um monte de coisa, né? Ele era preparado para guerra, ele era estudioso, ele sabia de ciência, ele estudava tudo, né? Então ele foi preparado para ser filho, né? Na verdade, ele foi preparado para, caso necessário, ele tomar o trono. Então, ele foi preparado para ser faraó, para virar um faraó. Ele era filho da filha de faraó. Então, né, ele teve todo um preparo ali. Então, com 40 anos, ele decidiu sair e ver os irmãos dele. Então, a gente vê aqui no versículo 11 que ele tem plena consciência que ele é hebreu, né? Ele não acha que ele é egípcio, ele sabe que ele é hebreu. Porque no versículo 11 fala que ele saiu para ver os irmãos dele, né? Ele saiu para ver os hebreus. Então, a gente vê claramente que a filha de Faraó não mentiu para Moisés, não escondeu de Moisés que Moisés não era filho de sangue dela, né? Mas que ele havia sido adotado e que ele era filho de uma hebreia. Então, ela contou, ele sabia, Moisés sabia disso, que ele era um hebreu, né? Então, aqui no versículo 11 diz, né? Naqueles dias, né? Quando fala naqueles dias, a impressão que dá, né? Se a gente não presta atenção, não tem esse entendimento, a gente acabou de ler no versículo 10 que Joquebede amamentou e criou Moisés e depois entregou Moisés para a princesa. Aí no versículo 11 fala, naqueles dias. Aí você fala, naqueles dias em que ela entregou Moisés para a princesa. Aí Moisés foi e já tinha 40 anos, então ela entregou Moisés com 40 anos para a princesa. Não, a gente lembra, quando a gente estudou Gênesis, a gente falou isso. Na Bíblia, quando fala dias, né, podem ser anos.
é um tempo, né? Significa depois de passado um tempo, né? A gente lembra que dias, esse termo dias também é usado para anos, né? Então, naqueles tempos, aqui tá querendo dizer, não é naqueles dias mesmo, né? Então, é naqueles tempos, né? Naqueles tempos em que ele estava ali sendo filho ainda, né? Da princesa, né, em que ele ainda era querido dentro do Egito, naqueles tempos em que ele ainda governava ali, né, em que ele ainda exercia uma certa autoridade ali no Egito, ele saiu, né, então ele já era homem, a gente lembra que ele tinha 40 anos de idade, que Estevão falou pra gente, então ele já era homem e ele saiu, decidiu sair e ver os hebreus, né, ver como que os hebreus trabalhavam, né, o quão penoso, né, o quão difícil era o trabalho dos hebreus, ele decidiu ir lá ver realmente. Aí ele viu, né, nesse momento, que um egípcio estava espancando um hebreu, né, e aqui fala um do seu povo, então ele sabia que ele era um hebreu, ele sabia claramente que ele era um hebreu. Aí no versículo 12 diz que ele foi vendo aquilo, ele ficou indignado, né, ele ficou injuriado de ver um egípcio batendo em um dele, né, em um irmão dele ali, né, um da raça dele, né. Então ele ficou indignado com aquilo, olhou de um lado, olhou de outro, viu se não tinha ninguém olhando, se não tinha ninguém espiando, né? E ele foi e matou o egípcio. Viu que não tinha ninguém ali para testemunhar o que ele estava fazendo, matou o egípcio. Aí o que ele fez? Ele abriu um buraco na areia e enterrou o egípcio ali. E achou que ninguém ia ver, ninguém ia saber, ninguém ia tomar conta disso que aconteceu. Aí no versículo 13, né, diz: no dia seguinte, né? Então aqui realmente saiu no dia seguinte, não significa que passou um tempo, não. Ele matou o egípcio, enterrou o egípcio em um dia, no dia seguinte ele saiu de novo, né? Aí a gente lembra, né, que Estevão havia falado pra gente. Quando ele matou o egípcio, ele cuidava, ele achava que o povo hebreu entenderia que ele era o grande salvador daquele povo, que ele é que ia livrar aquele povo daquela opressão, né? Então a gente vê a autoconfiança de Moisés, né? Moisés era muito autoconfiante. Moisés achava realmente que ele era o libertador daquele povo, né? Aí a gente vai ver a queda que vai ter na autoestima de Moisés no capítulo que vem. Aí aqui, né, então, no versículo 13, diz que no dia seguinte ao que ele enterrou, que matou e enterrou esse egípcio, né, ele foi de novo lá, né, ver os hebreus, né, ver os irmãos dele lá de novo. Então ele percebeu que tinham dois hebreus brigando, né. Aí ele foi e falou, né, ele falou pro que estava errado. Ele falou, por que você tá batendo no seu irmão, né, por que você tá batendo no teu próximo? Aí no versículo 14, o que estava errado responde, né, o que estava ali batendo no irmão, ele vai responder, quem foi que colocou você por príncipe e juiz sobre nós, né? Quem você pensa que é para mandar na gente, né? Quem foi que te colocou por autoridade sobre nós, né? Aí aqui continua, né? Pensas matar-me como mataste o egípcio, né? Então aqui ele já vê que não é bem segredo o que ele fez, né? Ele falou, não, descobriram o que eu fiz, né? Viram que eu matei o egípcio. Eu achei que não tinha ninguém olhando, mas tinha, né? Aí ele fala, aí aqui diz no versículo 14, temeu, pois, Moisés, né, e disse consigo mesmo, ele não saiu falando lá para o povo, né, porque ele não ia assumir que ele fez isso, então ele disse para si mesmo, com certeza descobriram, né, então ele falou para si mesmo, ixi, descobriram, agora que descobriram, né, vão me matar, porque eles achavam, né, o povo egípcio me protegia, porque eles achavam que eu era um egípcio. Eu era criado como filho da filha de Faraó. Então, eu tinha mordomias, eu era bem tratado porque eles achavam que eu tinha aceitado que eu sou um egípcio. Eu tinha aberto mão da minha nacionalidade hebreia, que eu tinha aberto mão de ser hebreu e me tornei um egípcio. Agora eles vão ver claramente que eu sou um hebreu. Que eu não abro mão de ser um hebreu e que se for para decidir entre um egípcio e um hebreu, eu vou seguir o hebreu, né? Então, jamais vão me constituir como faraó aqui, porque eles vão ver que eu vou puxar a sardinha para o meu povo, né? Eu vou puxar a sardinha para o hebreu, não vou beneficiar os egípcios, eu vou beneficiar o hebreu, né? Então eles viram agora que realmente, né, eu não sou um egípcio, então eu estou, né, lascado, né? Estou prejudicado, não tem mais jeito. Aí a gente vê que agora ele vai fugir. Por quê? Porque agora, sendo descoberto que ele matou um egípcio, né? Ele declarou guerra contra o Egito, né? Então iam matar ele, porque foi de uma certa forma, né?
um mau agradecimento dele, né? Ele foi criado até os 40 anos, educado pelo faraó, né? Cuidado pela filha do faraó, ele usufruiu, né, de todas as benfeitorias ali do Egito, estudou no Egito, teve tudo no Egito, e ele foi e matou um egípcio, né? Então, ele fez uma guerra ali declarada contra o Egito. Então, iam matar ele agora, né? Porque ele usufruiu do Egito e agora foi e mata um egípcio. Aí, no versículo 15 diz: informado desse caso, né? Procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. Então, aqui a gente vê, né, que realmente aconteceu isso. Chegou aos ouvidos de faraó. Faraó soube que Moisés matou um homem, né? E Faraó falou, não, vou matar Moisés mesmo. E foi para matar Moisés. Só que Moisés fugiu. Moisés, sabendo que isso ia acontecer, que Faraó ia matá-lo, ele conhecia muito bem o avô dele adotivo, né? Que é avô dele adotivo. Então, ele conhecia muito bem o avô dele adotivo e fugiu, né? Aí, nisso, quando ele foge, aqui fala que ele foge para a terra de Midian. A gente lembra que Midian, né, são os midianitas. Midian é um filho, né? É a descendência de um filho de Abraão com Quetura. Então, Midian, a gente lembra que é uma descendência que Abraão teve com Quetura. Então, Midian é uma descendência que conhecia a Deus, né? Conhecia o Deus de Abraão, é uma descendência de Abraão, né? Alguns, né? Não todos, né? A maioria se desviou ali, né? Mas nesse lugar a gente vai ver que havia um sacerdote do Deus de Abraão, né? Então, inclusive, é quem vai ser o sogro de Moisés, né? Então, ali é a descendência de Abraão, Abraão com Quetura. Então, ele foi para esse lugar, onde é a descendência de Abraão com Quetura ali, que é Midian, que são os midianitas. Aí aqui diz, e assentou-se junto ao poço, né? Então, ele fugiu lá do Egito com a roupa de egípcio. Então, ele veio e se sentou lá no poço com uma roupa de egípcio, né? E ficou lá em Midian. Aí, nisso, no versículo 16 diz, né? O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. As quais, quando fala sacerdote, é sacerdote de Deus mesmo, Deus de Abraão. Não é sacerdote dos deuses, né? Dos deuses pagãos. Não, é sacerdote do Deus verdadeiro, do Deus único, Deus de Abraão. Aí aqui existia esse sacerdote, né? Em Midian. E esse sacerdote, ele tinha 7 filhas, as quais vieram tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Aí no versículo 17 diz, então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Então a gente vê, nossa, Moisés é muito forte, né? Uau! Moisés foi e enxotou, né? Ele brigou ali com um monte de pastores, né? Um monte de homem, né? Imagina, um monte de homem ficou com medo de Moisés, né? Um homem só e um monte ficou com medo e deixou Moisés ali. Mas assim, é muito claro o que acontece aqui. Moisés estava ali vestido de egípcio. Então, eles não estavam com medo do homem, Moisés. Mas, ao que parece, né? Eles tinham medo dos egípcios. Então, a fama dos egípcios era uma fama longa. Então, o povo de Midian conhecia a maldade dos egípcios, que os egípcios faziam com os hebreus, com os irmãos dele, né? Porque os hebreus são descendentes de Isaac, né? Um outro filho de Abraão. Então, são irmãos de Midian. Então, eles sabiam a maldade que faziam com o irmão deles, né? Então, eles temiam aos egípcios. Então, quando chegou ali um egípcio, vestido de egípcio, eles ficaram com medo. Eles falaram, não, vou arrumar briga com o Egito não, né? É um egípcio. Depois ele vai embora e vai falar pro povo dele, o Egito vem aqui e vai querer pegar a gente como escravo. Então, eles ficaram com medo de Moisés por causa disso. Não é que Moisés era Sansão, né? Não é que Moisés era um fortão lá e saiu brigando com todo mundo, eles ficaram com medo. Não, é por causa da roupa. Eles ficaram com medo porque Moisés era um egípcio, né? Então, eles cederam para Moisés porque Moisés era um egípcio. Moisés estava com roupa egípcia, né? Então, eles ficaram com medo. E a gente vai ver mais pra frente que parece que era um costume elas chegarem tarde, né? Então, elas se atrasavam porque eles sempre enxotavam ela. Eles sempre não deixavam elas tirarem a água para o rebanho do pai delas. Mas agora, né, a gente vai ver que elas vão conseguir chegar cedo, né? Por causa disso, porque Moisés conseguiu assustar esses homens que estavam lá, né? Então eles ficam com medo por causa da nacionalidade de Moisés. Eles acham que Moisés é um egípcio. Então eles ficam com medo de Moisés.
Aí aqui, né, no versículo 17, então vieram os pastores, né, e as enxotaram dali, né, as 7 filhas do sacerdote de Midian. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Aí no versículo 18 diz, tendo elas voltado a Reuel, né, seu pai, a gente vai ver que na Bíblia tem 2 nomes que são usados para os pais dessas meninas, né, para o sogro de Moisés. Reuel e Jetro, né? Jetro é a mesma coisa, é a mesma pessoa, né? Mas aqui é falado Reuel. No próximo capítulo a gente vai ver que vai ser chamado como Jetro, mas é a mesma pessoa. Aí aqui diz no versículo 18, tendo elas, né, voltado a Reuel, que é Jetro, né? O pai delas, então o pai delas se espantou, porque elas voltaram muito rápido, elas não voltavam tão rápido assim, elas sempre demoravam. Então ele vai falar, por que vocês vieram mais cedo hoje, né? Vocês sempre demoram mais tempo, né? Hoje foi rápido, o que aconteceu? Aí no versículo 19 elas explicam para o pai delas o que aconteceu. Aí no versículo 19 elas dizem pro pai delas, né? Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Então elas achavam também que ele era um egípcio. Ele estava vestido de um egípcio. Então todo mundo que olhasse para Moisés achava que Moisés era um egípcio. Então estava todo mundo com medo ali do Egito, né? Por conta do que o Egito fazia com os hebreus. Então aqui, né, ela falou, um egípcio, né, ele veio e nos livrou das mãos dos pastores, nos ajudou, tirou água pra gente, né, deu de beber, por isso que foi rápido, né, porque a gente recebeu ajuda hoje. Aí no versículo 20, o pai delas, o sacerdote de Midian, né, ele diz, né, por que vocês deixaram lá o homem, né? Por que vocês não trouxeram ele, né, para ele comer pão aqui na nossa casa? O homem fez tão bem assim para vocês e vocês deixaram o homem lá sem ajudar o homem? Aí no versículo 21, né, a gente vê que agora já vai passar um período de tempo, né? Porque agora Moisés já foi, comeu pão, aí Moisés tem pressa, né? Aqui é a história de Moisés escrevendo a história dele, né? A gente lembra que o livro de Êxodo foi escrito por Moisés. Então Moisés tá recebendo a história dele, ele vai rápido, né? Quer contar rápido. Então ele fala que, né, depois Moisés consentiu em morar com aquele homem, né? Então o homem convidou Moisés para morar com ele, o sacerdote ali convidou Moisés para morar com ele, né? E Moisés concordou em morar ali com o sacerdote, né? Com aquele povo, né? E depois, né, ele foi e se casou com a filha daquele homem, a Zípora, né, ele se casou com ela. Aí no versículo 22 diz, a qual deu à luz um filho, né, então o filho mais velho de Moisés é Gerson, né, que é esse daqui que é falado aqui. Depois a gente vai ver que tem mais um filho, que é falado mais pra frente, né, Moisés vai ter mais um filho. Então o mais velho é o Gerson. Gerson significa estrangeiro, né, então aqui Moisés, quando tem esse filho, ele diz, né, eu vou colocar o nome de Gerson nele, porque eu sou peregrino em terra estranha, né? Eu sou estrangeiro aqui, né? Então eu vou pôr o nome dele de Gerson, porque eu sou estrangeiro. Aí no versículo 23 dias, né? Decorridos muitos dias, né? Só que dias, a gente lembra, quando a Bíblia fala dias, nem sempre são dias. Podem ser anos, podem ser tempos, né? Porque o que acontece agora, no versículo 23, vai falar que decorrido algum tempo, o faraó que antes estava no Egito morreu, que estava perseguindo o que estava perseguindo Moisés, né? Esse faraó que perseguia Moisés, ele morreu. E agora, né, se levanta um novo faraó. E é quando o povo começa a clamar a Deus e Deus vai levantar Moisés. Só que a gente vai ver que do período em que Moisés foge até o período em que Moisés é chamado por Deus para retornar, onde os que queriam matá-lo morreram, decorre 40 anos. Então não são dias, né? Porque senão a impressão que dá é que ele fugiu, né? Deu 20 dias, o homem morreu, né? E ele voltou para o Egito. Não, são 40 anos. Ele fica 40 anos em Midian. E Estevão fala isso pra gente. A gente vai ver isso depois. Que Estevão vai falar isso pra gente. E o próprio capítulo também fala isso, capítulo 3. Aí aqui no versículo 23 diz, né, decorridos muitos dias, não são dias, né, decorridos muitos anos, que a gente lembra, são 40 anos que passam. Morreu o rei do Egito, né, dentro desses 40 anos aí morreu o rei do Egito. Aí diz, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, né. Então, o que acontece? A gente lembra que a servidão começou quando esse faraó aqui, que perseguiu a Moisés, né, se levantou, quando ele virou faraó. Né? Então ele não conhecia José, então ele foi e instituiu isso, né, para diminuir o número de hebreus ali e começou a pesar
a vida dos hebreus, né? Então, eles gemiam, começaram a gemer sobre a servidão, porque esse faraó morre e vem um outro faraó, né? Como eles não estavam acostumados com aquela servidão, foi durante a vida desse faraó que se levantou e não conheciam José, talvez eles tenham pensado que o próximo faraó não ia pesar a vida deles. E o próximo faraó é pior do que esse. Então agora eles começam a gemer e clamar a Deus, eles começam a clamar a Deus, pedir a Deus socorro, né? Então a gente vai ver que agora que eles vão clamar a Deus e pedir socorro a Deus, Deus vai se lembrar deles. Porque o que acontece? Eles estavam, né, a gente lembra que são 430 anos no Egito. Eles ficaram 430 anos no Egito. Então, eles provavelmente abandonaram o Deus deles. A gente vai ver isso claramente, né, quando a gente vê esse povo no deserto com Moisés, né, que eles vão criar ali bezerro de ouro para adorar, né? Então, eles claramente abandonaram o Deus deles. Então, eles começaram a seguir os deuses ali dos egípcios. Então, o que acontece? Aqui, esses 430 anos que eles ficaram lá, eles estavam tranquilos, até que se levantou esse faraó. A pedra no sapato deles foi esse faraó que se levantou. Então, esse faraó se levantou, começou a impor uma servidão penosa ali para eles. Então, eles começaram a gemer ali, achar ruim aquilo, né? E depois desse faraó, eles acharam que ia chegar um faraó mais tranquilo, mais leve, e era pior do que esse. Então, eles começaram a se voltar para o Deus deles. Então, eles se lembraram que o Deus deles é outro, né? Então, eles começaram a perceber que aquele povo não é o povo deles. Porque até então, acho que eles pensavam que eles eram os egípcios também, né? Você ficar muito tempo em lugar, você acha que você já é daquele lugar, né? Então, eu acho que eles pensavam que eles eram daquele lugar, né? Então, agora Deus lembra eles que eles não são daquele lugar. Então, agora sofrendo, né? Ali eles lembram que eles não são daquele lugar. Então, agora eles voltam a clamar ao Deus deles, né? Ao Deus de Israel. Aí a gente vê depois, né? No versículo 24, diz, né? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, Deus só lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, quando ouviu o gemido daquele povo. Quando o povo clamou a Deus, Deus se lembrou do povo, né? Porque até então, é aquela coisa que a gente estudou no livro de Jó, né? Deus está onde nós o colocamos, né? Então, se a gente arquiva Deus numa gavetinha, Deus vai ficar lá na gaveta que a gente arquivou, né? Então, quando a gente lembra de Deus, Deus se lembra da gente, né? Então, é a mesma coisa que aconteceu com Raquel aqui, né? O mesmo termo de Raquel, que Raquel era estéril. E diz que quando, né, a gente lembra quando estudou Gênesis, que Raquel tentava e nada de conseguir ter filho. Entrega a Bila e nada de ter filho. E quando ela clama a Deus, ela volta a Deus, aí Deus se lembra dela. Então é a mesma coisa que acontece aqui, né? Deus se lembra do povo de Israel quando o povo de Israel se lembra dele, né? Então o povo de Israel se lembra de Deus, aí Deus se lembra do povo de Israel. Aí no versículo 25 diz: e viu Deus os filhos de Israel, né? Então, quando eles clamaram a Deus, Deus olhou para eles e realmente deu atenção para o que eles estavam falando, né? Aí aqui ainda fala, e viu Deus os filhos de Israel. Então, eles não só clamaram e Deus ficou quieto, né? Mas eles clamaram e tiveram a atenção de Deus, né? Eles clamaram e Deus se atentou para eles. Deus observou realmente o que eles estavam vivendo, deu atenção para eles, deu ouvidos a eles, né? E realmente agiu, né? Então Deus manda um socorro, Deus se atentou ao que eles pediram ali, Deus mandou um socorro que é Moisés.